Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel, pra quem não me conhece. E eu sou Vinícius. Este é o Devocional Como Flechas. O tema de hoje é Marcos 10:13. Acompanhe a gente aí quando a gente for ler. Tá certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo todas as vezes que a gente fizer um devocional novo. E agora a Raquel vai ler pra gente o texto de hoje. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando ouviu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Uau, texto lindo. Então, de acordo com o que você leu, a gente está fazendo um devocional, você já sabe. O que você entendeu desse texto que você leu? As pessoas foram levar suas crianças para Jesus abençoar as crianças. Mas os discípulos não queriam que as crianças chegassem até Jesus, então eles repreenderam aquelas pessoas. Uau! Mas Jesus não tinha gostado daquilo e disse que só entra no reino de Deus quem for semelhante a uma criança. Certo. E depois disso, o que Jesus fez com as crianças? Ele as abençoou colocando a mão sobre cada uma delas. Que legal. Então, o nosso devocional hoje é para falar que Jesus ele também gosta das crianças. Jesus ele também quer se relacionar com as crianças. Não é verdade? Uhum. Então, ele gosta quando as crianças estão perto dele, quando as crianças se interessam por aquilo que ele tem para elas, certo? Ou não? Tá errado? Tá certo. Legal. Então, o que a gente deve fazer? Por quê? Existem várias maneiras que Deus fala com a gente, né? Em oração, louvando, adorando, pregando. Deus fala com a gente. Isso é a gente falando para ele, com ele e tudo, né? Agora, como que Deus fala com a gente? Ó, Deus fala com a gente pela Bíblia. Pela oração. Isso, pela oração é a gente que fala com ele, né? Mas depois ele nos responde. Ele responde a nossa oração. Olha que legal. Por quê? Porque ele gosta desse relacionamento. Então, quando você leu, não tá falando assim, criança de 7 a 10 anos que foi até Jesus. Fala? Não. Fala a idade da criança? Não. Fala qualquer tipo de criança. Qualquer tipo de criança. E aí, sabe o que é legal? Que eu anotei pra gente fazer o nosso devocional? Não importa a idade da criança. Ela nunca é pequena demais para aprender a se relacionar com Deus, para se apresentar a Jesus. Ela nunca é tão pequena ou tem pouca idade, não interessa. Por exemplo, fala para as pessoas quantos anos você tem. Fala para quantos anos você tem? 7. E você já aprendeu a se relacionar com Deus? Sim. E foi bom ou não foi? Foi. E não é isso que a gente quer passar para as crianças, para os pais, para todo mundo que está assistindo a gente, que não importa o tamanho da criança, a idade. Pode ser criança de 2 anos, de 10, qualquer tipo de idade. Isso, só precisa aprender a se relacionar com Jesus, a ir até Jesus, não é verdade? Então, como que a gente pode ir até Jesus? Como que é a forma? Porque, Deus ele fala com a gente pela palavra. Às vezes Deus dá um sonho pra gente, ele falando com a gente. Às vezes Deus usa uma outra pessoa para vir até a gente e falar assim, Deus está mandando eu falar isso para você, certo ou não? Sim. Então, mas qual é a única forma que a gente pode falar com Deus? Pela oração. Pela oração. Então, o que a gente precisa aprender? Por quê? Qual que é a ideia da gente fazer um devocional? É a gente aprender a se relacionar com Deus. Se a gente já sabe, a gente aprende mais e mais a se relacionar com ele. Então, quanto mais a gente se interessa pelas coisas de Deus, maior vai ficando o nosso relacionamento.
E aí a gente vai melhorando a cada dia, não é verdade? Sim. Então, não importa a idade da criança, ela nunca é pequena demais para aprender a orar, a se relacionar com Deus. Sabe onde eu vi isso? Num livro muito legal. É O Poder da Criança que Ora. Esse livro é sensacional. Agora, a gente já sabe que a gente só consegue falar com Deus através da oração. Não foi isso que você falou? Sim. E Jesus falou assim para deixar que as crianças vá até Ele. E Ele abençoa as crianças, Porque né? os discípulos não queriam que ele abençoasse a criança. É, porque tem muita gente que não consegue entender. Pensa que Deus é só para ela. Pensa que Deus não pode se relacionar com outras pessoas. Ele só pode se relacionar com uma pessoa. É, quando na verdade Ele quer se relacionar com todo mundo. Desde quem é mais novo até quem é mais velho, quem é idoso, quem é velhinho, quem é jovem, não interessa. O importante é a gente ir até Ele. E pra gente ir até Ele, a gente tem que ir pela oração, né? Aí, ó, eu coloquei aqui, ó. Eu converso com Deus e Ele me ouve. Todas as vezes que a criança, principalmente, esse é o devocional, como flechas. É um devocional pra gente que é mais novo, né? É. Não sou tão assim, mas você é, né? Então, é pra gente. É pra gente. Eu converso com Deus e Ele me ouve. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus não tá me ouvindo. É porque a gente não consegue escutar, mas a gente escuta de uma maneira diferente. Ele fala dentro da gente, né? Ele fala no nosso coração. Isso mas é legal. Às vezes ele fala no nosso ouvido. Ele Fala. E você sabia que você pode conversar com Deus? Você sabia, porque você falou que é pela oração, não é verdade? Então, ó, seja qual for o momento, Pode ser em qualquer momento, na não importa. escola, na igreja. Em casa, não é verdade? Seja qual for o momento ou o lugar onde você estiver. Então, onde você estiver, você pode falar com Deus. Onde você aparecer, você pode se relacionar com Ele. Por quê? Porque Deus está sempre esperando ouvir alguma coisa da gente. Então, o lugar onde a gente está, Não importa. não importa. Porque Deus está esperando alguém para falar com Ele, para que Ele ouça. Ele está esperando, querendo ouvir alguma coisa da gente. Então, eu converso com Deus. E quando eu converso com Deus, Ele me ouve. E além dele me ouvir, Ele me responde. Não é legal isso? Sim. Não é importante? Agora, Raquel, você sabe como que a gente deve orar? Assim, na sua opinião, assim, como que você acha? Como que a gente deve orar? Como você acha que as crianças de casa devem orar? Os adultos que vão nos assistir? Como você acha que deve orar? Assim, fala assim, uma ideia. Como que você ora? Não é de palavras. Não é de palavras, assim, falar bonito, falar palavra difícil. Não é isso. Mas como que deve orar? Eu anotei algumas coisas aqui pra gente falar. Ó, como que eu devo orar? Como que eu devo orar? Eu posso orar em voz alta ou em voz baixa. Não importa. Como que eu devo? Não existe uma regra. Eu só posso orar, falar em voz alta. Eu não posso orar só falar baixinho, pá. Cochichando. Pode. O que mais que você acha? Eu posso orar falando alto, eu posso orar falando baixo. Tem uma posição específica para orar? Tem. E tem? Ajoelhado. Ajoelhado. É o melhor. Fica dobrando os pés de Jesus. Não, fala de novo, bem pertinho aqui pro pessoal ouvir. Pode vir até mais perto, eles precisam ouvir isso. Vai, olha lá para eles assim, ó. Fala. A maneira mais bonita de orar é ajoelhados, dobrando-se aos pés de Jesus. Então, quando a gente se ajoelha, significa que a gente está se dobrando aos pés de Jesus? Sim. Olha que sensacional, não é legal isso? Ó, então a gente pode orar de voz alta ou de voz baixa. A gente pode orar de joelhos, que é o que você disse, que significa a gente se dobrando aos pés de Jesus. Mas a gente também pode orar em pé. Porque às vezes o joelho dói, não é verdade? A gente fica cansado e tal. Então a gente pode orar de joelhos ou também em pé. A gente pode orar sentado ou deitado. Você já orou deitada? Já. Toda noite, né? Antes de dormir a gente ora. E aí você já tá deitada. Mas Deus deixa de ouvir você porque você tá deitada? Não. Por quê? Pode em qualquer posição, ele vai escutar
gente. Até em pensamentos. Se a gente pensar, não, Deus, me ajuda. Eu tô aqui na escola e eu preciso fazer essa atividade, eu não tô conseguindo. Senhor, me ajuda em A prova é pensamento. muito difícil. E Isso, a de lição. matemática eu não consigo fazer muito bem. E aí você tem que fazer como? Você começa a orar. Por quê? Porque você está conversando com Deus e Ele vai te ajudar. E aí até nos pensamentos na hora da prova, pode dar certo. É ou não é? Por quê? Porque eu converso com Deus, Ele me ouve e Ele me responde. Então tem todas essas formas da gente orar, não é? Onde eu posso orar? Fala um lugar. Onde que eu posso orar? Onde que eu devo orar? Onde que... Fala. Na igreja, Na igreja. em casa, Isso, fala pra eles que estão lá em casa, fala. em casa, Se na você fosse dar um igreja. conselho, alguém tá falando assim, perguntando pra você, tem alguém que tá assistindo e tá perguntando, Raquel, onde que eu devo orar? O que que você diria pra essa pessoa? Na igreja Aham. e em casa. Em casa. Aonde mais você acha? Se você estiver num parque brincando, você pode estar brincando e orar no parque? Pode. Pode. Aonde mais? Fala. Se tiver de férias, tá chegando as férias, e aí, sei lá, vai viajar, vai na casa do tio, da tia, do vô, pode orar? Pode. Quando você vai num carro, quando a gente vai pra outro lugar, antes da gente sair, a gente ora no carro também, né? E não é porque a gente tá orando no carro que Deus não vai ouvir a gente. Por quê? Porque qualquer lugar a gente pode orar. Qualquer. Qualquer lugar. Então não tem um lugar que eu não possa orar. Aonde foi que Jonas orou? Na barriga da baleia. Na barriga da baleia. Até na barriga da baleia a gente pode orar. E Deus ainda escutou ele e livrou ele da barriga da baleia. Aí, ó. Então, quer dizer, não importa como que eu posso... Será que ele conseguiu gritar dentro da barriga da baleia? Deus, socorro! Ele orou. Do jeito dele, ninguém sabe, porque a Bíblia não diz, né? Mas dentro da barriga ele orou. E era dentro da barriga, qualquer lugar. Não importa o que esteja fazendo Na também. casa do tio, na casa do tio. Vixe. Então varrer na casa. Você varre a casa com 7 anos? Oh, ela merece umas palmas. É, Então varrer na casa com a minha mãe, posso orar. claro. Tô estudando na escola, posso orar. Qualquer lugar. Tô assistindo um desenho, posso orar. Você ora quando assiste desenho? Não. Eita! Mas você pode, né? Pode. Você pode, tá certo. A gente não é perfeito, né? Mas a gente pode orar em qualquer lugar. E aí, uma outra pergunta. Por quê? Você tá respondendo muito bem. Eu tô gostando da gente conversar. Tô gostando desse devocional aqui. Vamos gente... ver se o pessoal também vai gostar, né? Quem gostar tem que curtir, né? Tem que curtir. Então fala assim, pessoal, curta este vídeo e Curta comente. esse vídeo. Isso. Comenta com as outras pessoas, com seus amigos ou com seus parentes próximos. Fala, manda pra todo mundo. Todo mundo que vocês conhecerem. Isso, porque esse é o devocional Como Flechas. Isso aí. Pra gente encerrar o nosso devocional de hoje, que a gente tá falando sobre oração, porque Jesus gosta de se relacionar com as crianças. E a gente lê. pergunta que você ia me fazer? Vou fazer agora. Quando que eu devo orar? Qualquer horário. Ah, eu não acredito. Sério? Pode ser de tarde, de dia, de noite, de madrugada. Até de madrugada a criança pode orar? Quando ela levanta, tipo assim... Adulto. Quando a criança levanta assim, tipo, super mais cedo pra ir pra escola, que ela se troca, escova os dentes, né, Raquel? Que ela se ajeita toda e ela vai pra sala, assim, tipo, ela pode orar nessa hora. Pode. Pode orar, é verdade. Então, ó, quando que eu posso orar? Sempre que eu tiver vontade. Toda vez que eu tiver vontade, Deu vontade de orar? Ora. vai orar. Isso, vai orar, porque a oração é o jeito da gente falar com Deus, né? Sim. É. E quando eu não tiver vontade de orar? E aí? Ora assim mesmo, né? Até sem vontade. E o dia que eu não quiser ler a Bíblia? Lê até sem vontade. Né? E o dia Porque... que eu não quiser aprender o devocional? Aí não pode. Aí você tem que vir assistir o devocional Como Flechas. Isso não pode deixar. Isso não pode. Não pode, não pode. Quando que nós devemos orar? Então, sempre que a gente tiver vontade, como você disse. De dia, de noite, de madrugada, de tarde, qualquer horário, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito relaxado.
É falando alto, falando baixo, de joelho, em pé, sentado, deitado. Não importa. Não importa o que você esteja fazendo. Porque Jesus gosta de se relacionar com as crianças, Deus gosta de se relacionar Com os adultos. todo mundo Adultos. e Ele ouve e responde. Então, pra gente encerrar o nosso devocional, fala alguma coisa assim, pra gente resumir o nosso devocional assim, se você pudesse dar um conselho assim para as crianças que estão assistindo você lá, o que você falaria para elas sobre essa questão da oração? Olha lá para elas e fala assim, ó, tchan. Pra a gente orar, a gente tem que começar a se relacionar com Ele. Aham. A gente se relaciona, Sim. adora. Canta. Você gosta de Canta. cantar, né? Então gosta de cantar. Aí a gente vai e ora e pede pra Ele o que a gente quer. Aham. Se a gente quiser assistir um desenho, mas não tem internet, Ele dá a internet e a gente assiste o desenho. Ele pode fazer tudo, né? Sim. Ele pode fazer todas as coisas. Então, pra gente encerrar, eu queria pedir um favor pra você. Você vai ter coragem? É um desafio muito legal. Ó, Tem um monte de gente assistindo a gente, principalmente as crianças. Eu quero apostar que vão estar nos assistindo a esse devocional. Eu queria, se você pudesse, você pode orar pelas crianças que estão assistindo a gente? Fazer uma oração assim, pedindo para Deus abençoar as crianças, para que elas venham se relacionar com Ele e para que elas vá até Jesus, para que Jesus abençoe, como a gente leu. Você topa? pode ser. Então tá, então você vai falar e eu vou repetir. A gente vai orar por essas pessoas que estão assistindo a gente, tá bom? Criança, adulta, Não, jovem. não importa, todo mundo. Vamos orar por geral, tá? Então vai, eu vou repetir o que você fala. Eu vou fechar o Olho olho. fechado. Olho fechado. E a gente tá sentado e sentado. Deus ouve a gente, hein? Então vai lá. Senhor, Senhor, abençoa essas crianças. abençoa essas E crianças todo mundo que estiver nos assistindo. e todo mundo que estiver nos assistindo. Toca sobre essas pessoas. Toca sobre essas pessoas. Abençoa elas. Abençoa elas. Amém. Amém. Fala amém. Amém. Então, esse foi... Vamos olhar lá assim, ó. Vamos fazer um VT bem legal. Diga assim, ó. Esse foi... Não, tem que olhar lá. As pessoas estão olhando pra gente. Vai. Esse foi o devocional como flechas. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.